Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Isaacson, médico urologista, e gostaria de deixar um lembrete para vocês. É muito importante que vocês, além de nos seguir nas redes sociais, curtam e compartilhem os nossos vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Ao fazer isso, a plataforma entende que o nosso conteúdo é interessante e, com isso, acaba nos dando mais destaque e a gente consegue abranger um público maior e beneficiar mais pessoas. Bom, dito isto, hoje temos a honra de receber a doutora Viviane Ciani Isaacson. A doutora Viviane ela é reumatologista, ela é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em clínica médica e reumatologia. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada, uma boa noite. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz e honrada de participar desse projeto, que já é um sucesso. Eu e o Dr. Henrique somos médicos, mas hoje estamos aqui representando vocês. Então faremos perguntas que você gostaria de fazer se estivesse aqui frente a frente com o entrevistado. Por isso, é muito importante que você converse conosco. Mande mensagem em todas as mídias, mande direct, estamos em todos os canais. É uma honra ouvir tudo que você tem para nos contar. Bom, doutora Viviane, o que é a reumatologia? A reumatologia é um ramo da medicina, é um ramo clínico da medicina, que trata das doenças reumatológicas. O que tem em comum as doenças reumatológicas? Em algum momento do desenvolvimento dessa doença, você vai ter o acometimento do sistema músculo-esquelético. Explicando o que é o sistema músculo-esquelético, né? Então, são os músculos, os ossos, as articulações, os tendões, as bursas e também o sistema conjuntivo, né? O tecido conjuntivo. Nesse termo, né, de doenças reumatológicas, no reumatismo popular, né, popularmente falando, englobam mais de 120 doenças, né? Então, são doenças bem heterogêneas, com diagnósticos diferentes, com queixas diferentes, com exames diferentes. Então, é uma área da medicina bem ampla, bem vasta em conhecimento médico, enfim. Pois é, se escuta falar muito sobre reumatismo, é muito frequente na população esse termo. Como funciona ao certo, mais em detalhes essa doença? Qual a sua causa? Tem um componente genético? Como é essa dinâmica? Pois então, são mais de 120 tipos de doenças reumáticas, tá? Popularmente conhecidas como reumatismo. A doença reumática, ela não tem uma causa definida. Tá? Nós sabemos que ela é uma doença são doenças que podem surgir a partir de um conjunto de fatores que culminam com o quadro clínico. Então, assim, o que é muito importante? Genética. Tá? Elas não são doenças hereditárias, elas não são doenças herdadas, porém, elas são doenças que aparecem em indivíduos suscetíveis geneticamente. Já são vários os genes que são conhecidos, que fazem parte dessas doenças. Então, na verdade, o primeiro ponto é que o paciente ele tem que ter uma predisposição genética. A partir dessa predisposição genética, os fatores do meio é que vão influenciar no surgimento ou não dessa doença. Tá? Então, quais são esses fatores? Por exemplo, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, um estresse... entre outros, tá? Mas o importante é que o paciente ele tem uma predisposição a ter aquela doença e em algum momento da vida ele vai ter um gatilho, que a partir daquele ponto ele vai desencadear a doença. Que pode ser até mesmo uma virose, uma coisa simples. Uma coisa simples. Inclusive, na maioria dos casos, a gente não consegue nem determinar o que foi esse gatilho, tá? E pode pegar indivíduos desde crianças, bebês de colo, até o indivíduo idoso, né, em qualquer parte da vida. Dependendo da doença, ela tem uma faixa etária que ela tem uma predisposição maior. Mas, teoricamente, as doenças reumatológicas elas podem pegar desde crianças até idosos. Uma queixa muito comum dos pacientes são aquelas deformidades nas mãos, né? E muitos dos que estão nos escutando, né, vão ver os dedinhos começam a ficar tortos. Que doenças causam isso? O que acontece? Bom, também algumas doenças reumatológicas podem causar esse quadro de articulações, né, tortas, juntas, né, de entortar as articulações.
As duas principais, aqui, a mais comum, na verdade, é a osteoartrose. Tá? A osteoartrose, ela é causada pelo desgaste da articulação. Então, você começa com o desgaste da cartilagem, ele vai evoluindo para a parte óssea, e com isso, a articulação ela vai perdendo a função e vai entortando. Né? Então, essa é a causa mais comum. Mas existem as artrites, né? Que nas doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, é a causa, é a principal, vamos colocar assim, atingindo até 1% da população. Nas artrites, principalmente a artrite reumatoide, alguns casos de artrite psoriásica, né, que cursam com esse acometimento das mãos. Mas a gente pode ver isso também no lúpus e em outras doenças mais raras. E a artrite reumatoide, além de acometer as mãos, que outras apresentações ela tem, que outros acometimentos ela tem? Bom, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica. O que significa isso? É uma doença que ela tem potencial para trazer várias complicações, né? O ponto principal da doença é o acometimento articular. Então, normalmente, ela começa com esses sintomas, né? O paciente começa a sentir dor, principalmente nas mãos e nos pés. Ela gosta muito de articulações pequenas, mas ela também pode pegar articulações grandes, como joelhos, cotovelos, ombros, tornozelos. Né? O paciente ele sente um desconforto, principalmente ao acordar pela manhã. Esse desconforto ele pode ir evoluindo para dor, para dificuldade de se movimentar. Isso, inclusive, é um critério diagnóstico que nós denominamos como rigidez matinal. Essa rigidez ela pode estar presente em outros casos, como, por exemplo, na artrose. O grande diferencial dessa rigidez entre artrose e artrite é o tempo de duração. O paciente... O quadro mais comum realmente é a artrose. Então, a pessoa acorda de manhã e sente aquela dificuldade de movimentar a articulação. Porém, ela dá os 2, 3, 4 passinhos e já começa a melhorar e já se sente melhor. Na artrite, isso pode levar até uma manhã inteira. Né? Então, a gente começa a valorizar 20, 30 minutos, mas pode ser uma duração de toda a manhã, muita dificuldade para se movimentar. E o histórico de tempo desses sintomas? São coisas que começam e evoluem rapidamente ou leva mais tempo? Pois bem, depende muito de qual doença nós estamos falando. Por exemplo, no caso da artrite reumatoide, ela costuma ser insidiosa, ou seja, ela começa de uma forma branda e vai piorando com o passar dos dias e das semanas. Tá? Nós estamos falando de um tempo não muito longo. Até porque um dos pontos importantes na artrite reumatoide é o diagnóstico precoce. Claro. Tá? Então, nós falamos assim de uma média de tempo de queixa articular de 6 semanas. Né? Mas às vezes a gente pega paciente mais precocemente e às vezes a gente pega paciente muito tardiamente. Né? Então, a evolução do sintoma ele é bem insidioso. E quais sintomas quem está nos escutando agora já deve prestar atenção, acender uma luz vermelha para de repente procurar uma ajuda? Tá, dor articular, de um modo geral, você deve se preocupar. Perfeito. Tá? Se for uma dor fugaz, uma dor que dura alguns dias e desaparece, ok, né? É uma dor que você pode, enfim, não dá tanta importância. Mas uma dor articular persistente, acompanhado principalmente de outros sintomas, né? No caso das artrites, acompanhado de edema, né? Que é o inchaço, da vermelhidão, do calor local, né? Que o paciente às vezes fala, né? Da febre em cima da articulação. Isso chama atenção para um quadro inflamatório, então para uma doença mais no grupo das autoimunes, né? Sim. Então, é um paciente que deve procurar atendimento médico. Mas, na dúvida, você tem uma dor articular persistente, procura nem que seja o seu clínico de confiança para fazer uma primeira abordagem e, num segundo momento, ir até o reumatologista. Agora, se a queixa já é mais importante e associado a esses pontos aí de inflamação, de edema, de vermelhidão, já procura direto um reumatologista. Ainda mais quem tem histórico familiar, que é uma coisa super importante, né? Muito importante. E o diagnóstico precoce, na maioria das doenças reumáticas, em todas as doenças reumáticas, o diagnóstico precoce, a abordagem precoce dessa doença, muda o histórico do paciente, muda o prognóstico do paciente, né? São doenças
potencialmente deformantes, né? A artrite reumatoide não tratada, ela pode levar a deformidades articulares. E o pior problema é que essas sequelas articulares, essas lesões ósseas, a gente não consegue reverter. Então, você consegue reverter um quadro inflamatório, você consegue diminuir o edema, diminuir o calor, porém, uma deformidade articular, né, principalmente nas mãos, joelhos, é irreversível. Né? Então, esse quadro é um quadro, quando a gente pega esses pacientes, a gente já de cara já explica que isso é difícil de tratar. Por outro lado, quando você pega um paciente inicial, é muito gostoso, porque você consegue mudar a história daquela pessoa. Fazer a diferença. Falando da artrite reumatoide especificamente, ela é uma doença que pode também pegar desde bebês, né? E na infância ela tem o nome de artrite idiopática juvenil, e na idade adulta a gente chamamos de artrite reumatoide, mas ela pode pegar qualquer faixa etária. Entretanto, ela prefere entre 30 e 50 anos. Então, é bem na época ativa da pessoa, né? No auge da vida adulta, sim, da vida produtiva, e tira muitas pessoas do mercado de trabalho. Não só isso, né? No dia a dia, nos seus afazeres, na sua higiene pessoal, o paciente pode acabar precisando de ajuda dos familiares. Então, quando você consegue pegar um quadro precoce e devolver para o paciente aquela qualidade de vida, é a melhor coisa, é gratificante. E aí vem um ponto super importante, que é fazer esse diagnóstico. Por isso que o laboratório Roger Pérez gostaria de saber quais os exames mais usados para o diagnóstico. Bom, antes de entrar nos exames diagnósticos, eu vou falar um pouco do meu papel de médica, claro, quando eu recebo um paciente com artrite, por exemplo, né? Um paciente com uma queixa articular. Na reumatologia, nós temos muitos falsos positivos, tá? Então, a gente nunca começa pelos exames, a gente sempre começa, em qualquer área da medicina, né, com a anamnese e o exame físico. A anamnese e o exame físico é o que vai nortear a nossa solicitação de exames, né? Então, um paciente, por exemplo, com uma artrite de pequenas articulações, nós vamos pensar numa artrite reumatoide, então nós vamos direcionar os exames para uma artrite reumatoide. Já se o paciente já vem com outras queixas associadas, podemos pensar, por exemplo, num lúpus, já mudamos os exames. Mas, de um modo geral, os exames laboratoriais que mais nos ajudam são as provas inflamatórias, né, as provas de fase aguda, os autoanticorpos, né, e os exames gerais, né, o hemograma, leucograma, plaquetas, a parte renal, hepática, mas o que mais norteia o nosso tratamento são as provas inflamatórias e os autoanticorpos. E exames de imagem também são feitos? Sim, muito importantes também, né? Sempre começamos por raio-x, por radiografias, né? Por ultrassom articular. Em alguns casos, a gente lança a mão da ressonância, da tomografia, como, por exemplo, nas espondiloartrites, né? Que são doenças fazem parte do grupo das artrites, mas elas pegam também a parte axial, né? Que é a coluna vertebral. E pode pegar sacroiliacas. Então, assim, nessa parte, a gente costuma utilizar mais ressonância magnética. Mas para artrite reumatoide, para doenças mais periféricas, radiografias e ultrassom. Essas outras doenças, elas dão bastante dor nas costas, né? Uma preocupação de vários telespectadores é a dor nas costas, né? É uma queixa comum, muitas pessoas têm. E quando é que a gente deve se preocupar que essa dor lombar, que essa dor nas costas, ela é relacionada a uma doença reumática? Bom, a lombalgia, né, é uma queixa muito comum, né? Nós aqui que passamos dos 40, quase todo mundo tem uma lombalgia, né? A dor lombar, ela pode ser preocupante quando ela é persistente, né? Quando ela começa a atrapalhar a vida do paciente. E ela é mais preocupante quando ela faz parte das doenças reumatológicas, ela tem um quadro de dor inflamatória. Para nós reumatologistas, a dor é um sintoma muito importante. Então, nós sempre vamos questionar o paciente, em que momento ela acontece, qual o tempo, qual a duração, se é o movimento, se é o repouso. Então, a dor mais preocupante que está relacionada às doenças inflamatórias é uma dor que ocorre no repouso. Então, o paciente, ele
costuma acordar de manhã com a dor. Inclusive, às vezes, a dor faz com que o paciente acorde na madrugada, né? É uma dor, então, que piora com o repouso. Ela melhora com o movimento, mas ela costuma ter um tempo de melhora a partir do momento que a pessoa começa a se movimentar. E esse tempo leva de 30 minutos até uma manhã toda, né? É uma rigidez matinal. Nesses casos, a gente já começa a pensar mais numa doença inflamatória. Quando a lombalgia, ela é postural, ela é pela falta de atividade física, né? Por, enfim, hérnia de disco, ela costuma ter a dor ali, mas conforme o paciente se movimenta, aquilo melhora. Nos casos onde há compressão de nervos, a dor é diferente, vai ter uma irradiação para membros inferiores. Então, dependendo da dor que o paciente vem no meu consultório e me relata, eu vou começar a fazer as minhas hipóteses, né? E aí o exame vai ser direcionado para aquele estilo de queixa do paciente. Viviane, e além desses sintomas articulares, lombalgia, que já comentamos, tem algum outro sintoma mais genérico que às vezes possa passar despercebido até pelo clínico geral que faz o primeiro atendimento? Sim, na verdade, assim, principalmente nas doenças inflamatórias, né, e nas doenças autoimunes, você está tendo no indivíduo, né, do corpo do paciente, um processo inflamatório sistêmico, né? Então, o teu corpo, ele está produzindo proteínas anormais, ele está tendo uma resposta inflamatória anormal. Isso vai gerar um quadro, muitas vezes, de fadiga, perda de peso, né? Às vezes cansaço crônico, sonolência, febre, né? Então, assim, são quadros inespecíficos, mas que podem vir principalmente no início dos sintomas de um quadro reumatológico. Sim. E hoje em dia, com essa vida mais sedentária que a população vem levando, com uma alimentação cada vez mais industrializada, mudou um pouquinho as estatísticas? Tem acontecido mais casos? Tem se mantido os mesmos? Mudou o perfil epidemiológico dos pacientes? Acredito que não. Nas doenças autoimunes, lógico que no decorrer do tempo, estão sendo feitos mais diagnósticos, né? Mais diagnósticos precoces, né? A população está mais esclarecida a respeito das doenças reumatológicas. Acho que nesse sentido melhorou o diagnóstico. Porém, nas doenças autoimunes, eu não desconheço se algum fator tem algum efeito. Já no quadro dos desgastes, das osteoartroses, das lombalgias, das cervicalgias, sim, tá? Eu não sei se dados estatísticos, mas a gente vê muito um quadro de cervicalgia, por exemplo, nos últimos anos, muitas pessoas com dor, né, na coluna cervical, muito pelo uso do celular, né, postural, o paciente as pessoas que passam o dia todo sentado, pessoas que não fazem atividade física, sobrepeso, né? Então, isso tudo impacta na coluna e vai ter uma queixa mais cedo ou mais tarde, isso vai começar a incomodar. Mas, realmente, dados estatísticos eu não tenho. Tem problema. Bom, Viviane, e com esse maior conhecimento da doença, até pela própria população, por estarmos trazendo essas informações, conseguimos tratar as pessoas, às vezes, num melhor momento da sua condição de saúde e aí conseguir mudar a vida dessa pessoa. Mas quais são as formas de tratamento? Certo. Bom, então, o primeiro passo aí é identificar a doença do paciente e, de preferência, num estágio inicial, né, precoce. A reumatologia é uma das especialidades médicas que mais evoluiu nos últimos 20, 30 anos. Nós saímos de um quadro assim, de tratamento mais paliativo, mais para tratar a dor, né, da pessoa. O que se usava antigamente? O que tinha de tratamento? Pois é, antigamente se usava muito anti-inflamatórios e corticoides, né? Depois foram surgindo as drogas, né, modificadoras de doença, que são as primeiras drogas que a gente tem já para tratar as doenças autoimunes, com uma ótima resposta, principalmente em quadros iniciais, como o metotrexato. Não sei se eu posso falar o nome de remédio. Claro, pode. Tá. Como o metotrexato, que muda a vida de muitos pacientes, mas nos últimos anos nós tivemos um ganho na reumatologia através da engenharia biológica.
né? E com a introdução dos imunobiológicos. Isso mudou a história da reumatologia, né? Então, os pacientes que não respondem, eles são elegíveis para fazer os imunobiológicos. E os imunobiológicos, eles são drogas que costumam cursar com a remissão da doença, né? Porque na reumatologia, a maioria das doenças reumáticas não tem cura, né? Então, a gente não fala em cura, mas a gente fala muito em remissão. Sim. Nós conseguimos atingir um nível de melhora do paciente, devolver esse paciente para a vida normal, para o seu trabalho, para a sua família, desde que ele siga com o tratamento. Tá? Então, são medicações maravilhosas, são medicações que mudam o curso, mas não existe a cura. Tá? Sabe que na proctologia e nas doenças do aparelho digestivo como um todo, nós somos muito gratos aos reumatologistas, porque foram pioneiros nessas medicações, muitas vezes, claro, frente à gravidade do que vinha acontecendo com seus pacientes, foram os primeiros a utilizar esses medicamentos que até as outras especialidades tinham muito medo dos efeitos colaterais, dos riscos. Isso nos trouxe muita informação e muita segurança para utilizar. Um exemplo é a doença inflamatória intestinal, que utiliza muitos medicamentos que já são usados há anos pelos reumatologistas. Então, em nome da proctologia, eu quero agradecer a especialidade, Viviane. Aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouco das doenças que se sobrepõem a outras especialidades, né? Por exemplo, a doença inflamatória intestinal. Exatamente. É uma doença que pode fazer uma espondiloartrite, né? Uma doença que pode acometer a parte articular. Então, às vezes, a gente pega o paciente que já passou pelo prócto, pelo gastro, já vem com diagnóstico, mas às vezes a gente devolve o paciente, né? Ele vem com a dor lombar e na história a gente descobre uma doença inflamatória intestinal e faz o caminho inverso. Assim como na dermatologia, né? Nós temos a artrite psoriásica, que é uma forma articular da psoríase, que até 40% das pessoas que têm psoríase pode desenvolver a forma articular, e aí muitas vezes a gente trabalha junto com o dermatologista, assim como outras mais raras, né, que a gente divide o paciente com outras especialidades. Uma outra doença que a reumatologia trata é a gota. Né? Isso aí a gente vê muito no dia a dia, aquele paciente que, né, toma bastante cerveja, come churrasco, e aí chega o final de semana, né, come tudo isso, na semana seguinte ele está com dor nas articulações. Como é que funciona a gota? Explica para o nosso ouvinte como é que ele pode evitar de ter esse desconforto depois de abusar. Isso, a gota ela faz parte das doenças com alterações metabólicas, né, da reumatologia, assim como a osteoporose. Bom, a gota ela é um acúmulo de cristais de ácido úrico na articulação do paciente e ela causa um quadro agudo de artrite, né? A artrite, aquilo que eu expliquei já, é o quadro inflamatório articular. Normalmente é monoarticular. O que significa isso? Uma articulação só, tá? Principalmente nos primeiros eventos. E é uma dor aguda, uma dor intensa. Normalmente pega ali o dedão do pé, o joelho, o tornozelo, mas pode acometer outras articulações. E uma característica importante é que a pessoa acorda, muitas vezes no meio da noite, com uma articulação extremamente inchada, vermelha, quente e doendo muito, né? Então, essa característica é a principal. O início é mais abrupto? O início é agudo, né? Então, assim, normalmente vem depois de um abuso, né? Comeu muita carne, tomou muita cerveja, a pessoa tem uma predisposição, já tem um ácido úrico elevado, e aí, em um belo momento, isso culmina com a artrite. E qual o tratamento para esses casos? Bom, o tratamento é anti-inflamatório, né? No primeiro momento, é basicamente anti-inflamatórios, né? A colchicina, que a gente usa também bastante nesses casos. E, num segundo momento, entrar com as medicações para diminuir os níveis de ácido úrico, né? E evitar esses abusos, diminuir o consumo das purinas, que são os precursores do ácido úrico, e toda uma tentativa de mudança de estilo de vida, tá? Porque, normalmente, esses pacientes, eles tendem a ter um ácido úrico elevado,
pelos fatores de, como você citou, de alimentação, de injeção de álcool. Então, tem todo uma tentativa de mudar esses hábitos e usar a medicação para baixar os níveis de ácido úrico. E essa gota, se ele não tratar, se ele continuar fazendo, né, exageros na dieta, isso aí vai levar à deformidade também? Isso aí, como é que funciona? Sim, nós temos a gota grave, né, que é a gota tofácea crônica, em que o paciente ele começa a ter esses quadros de monoartrite e, com o passar do tempo, ele pode evoluir para poliartrite, né? Ele pode começar a ter a manifestação da gota em várias articulações. E a gota, ela tem o potencial de destruir a articulação, né? Então, a gente tem... Hoje em dia, muito difícil ver no consultório, mas se você pegar um livro de reumatologia e olhar as fotos, pode destruir mesmo uma articulação, fazer uma deformidade muito grave. Eles têm os tofos, né, que são como se fossem umas bolinhas que aparecem no cotovelo, em cima da mão, e onde eles têm um acúmulo de ácido úrico. E esse ácido úrico, ele vai ser excretado na urina. E quando ele é em muita quantidade, ele vai formar cálculo renal, né? Como você pega muitos cálculos de ácido úrico no consultório. Mas ele também, além dos cálculos visíveis grandes, eles também fazem como se fosse um entupimento dos pequenos canaizinhos dentro do rim. Então, ele diminui a função renal, né? Então, num estágio tardio, o paciente vai ter, além do quadro articular, um quadro renal, cálculo renal, enfim. Pode ter consequências severas. Sim, e sem contar que esses pacientes, eles costumam ter associado ao ácido úrico elevado hipertensão, diabetes, sobrepeso, né? Então, isso muitas vezes faz parte de um contexto. Um fator a mais para complicar, né? Mais um fator de complicação. complicação. Falando em tratamento, nós comentamos sobre corticoides. Corticoides, em algum momento, se imaginou que salvariam as doenças reumatológicas, depois viram que eles são importantes, mas em momentos pontuais do tratamento. Um grande problema é que são medicamentos baratos, de fácil acesso e que realmente respondem a curto prazo. Com tudo isso, os pacientes se apaixonam pelos corticoides e aí começa o perigo da automedicação e as suas consequências. Quais são os riscos do uso descontrolado e sem orientação médica dos corticoides? A automedicação é um problema muito sério, porque, como nós comentamos, as doenças reumatológicas elas costumam começar de forma branda, insidiosa. E aí o paciente vai à farmácia, compra lá um anti-inflamatório, seja o comum, seja o corticoide, ele vai melhorar, ele vai ter uma melhora momentânea, ele para de tomar, e daqui a pouco volta a crise, ele toma de novo, e isso ele vai retardando o diagnóstico. Sem contar o uso do corticoide, né? Porque o corticoide, ele realmente é uma medicação muito boa para diminuir os sintomas, usamos bastante na prática clínica, mas a gente sempre preza por usar a menor dose possível e pelo menor tempo possível, né? Porque é uma droga conhecida pelos seus efeitos colaterais, né? Então, a gente vai usar, né? Nós usamos na prática clínica, porém, sempre cuidando dos efeitos colaterais, fazendo uma reposição de cálcio para evitar uma osteoporose futura, né? Não é incomum no meu consultório pegar pacientes usando, por exemplo, essas injeções de corticoide de depósito, né? Claro. Uma por mês há 2 anos, há 3 anos. Né? A pessoa ela vem se tratando com o corticoide. E o corticoide ele melhora realmente os sintomas. A pessoa, muitas vezes, consegue manter as suas atividades do dia a dia tomando essas medicações, os anti-inflamatórios também. Porém, ele não tem o efeito de proteger a articulação. Ele não para a doença segue, né? A não ser em doses muito altas, o corticoide, mas isso seria outra abordagem. Mas nas doses que eles costumam usar, ela dá uma mascarada. Ela não diminui o processo inflamatório, ela não combate a autoimunidade, né? Que é um dos pilares do tratamento das doenças inflamatórias. Mascara os sintomas, mas a doença segue seu curso. Exatamente. Então, deixando mais tardio o diagnóstico e as consequências, né, dessa diagnóstico tardio. E temos o outro lado desses pacientes, que são aqueles que têm muito medo de utilizar o corticoide, porque escutam a vida inteira que o corticoide vai engordar, vai ganhar peso, vai reter líquido. Sim. Como lidar, como explicar para os pacientes esse contexto? Pois é. Realmente, principalmente as mulheres, né, elas já chegam dizendo que não querem usar o corticoide.
Na maioria das doenças reumáticas, nas artrites, por exemplo, a gente consegue evitar o uso. Tá? Não é em todo paciente, mas muitas vezes a gente consegue usar um anti-inflamatório comum, na maioria dos pacientes, e já associar o tratamento da doença, e com isso a gente evitar o uso do corticoide. Mas dependendo da doença, como por exemplo no lúpus, um lúpus grave, um lúpus que já chega com acometimento renal, com acometimento hematológico, neurológico, né? Um lúpus já com um início mais grave, nesses pacientes, infelizmente, a gente não consegue deixar de usar. Sim. E usamos em dose alta, né? Então, às vezes, a gente usa até pulsos de corticoide com doses bem altas. Por quê? Porque ali o tempo é nosso inimigo. Nós temos que diminuir aquele processo inflamatório, aquela lesão de órgão o quanto antes. E a medicação que faz isso é o corticoide. As outras medicações, elas têm um tempo de ação, né? Então, esse tempo de ação leva até 8 semanas. E em alguns casos, a gente não tem esse tempo. Doutora Viviane, nos explica o que é o lúpus. Bom, o lúpus, ele é o protótipo das doenças autoimunes. Tá? Como é que funciona o lúpus? Nós temos, não só o lúpus, né? A artrite reumatoide, como eu já falei várias vezes aqui, citei ela várias vezes, ela é um erro da imunidade do paciente. Tá? Então, assim, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele está aqui no nosso corpo para nos proteger. Ele produz os autoanticorpos, que eu gosto de falar para os pacientes que são os nossos soldadinhos, né? E os nossos soldadinhos, eles nos protegem, nos defendem das agressões do meio. Vírus, bactérias, enfim. Em um determinado momento, tem aquele clique, né? Aquele gatilho que faz com que o sistema imunológico ele comece a produzir anticorpos de uma forma errada, autoanticorpos. E esses autoanticorpos, eles começam a agredir o organismo, né? Dependendo do que esse autoanticorpo ele vai agredir, nós vamos ter um tipo de doença. Né? Então, na artrite reumatoide, seriam mais as articulações. No lúpus, nós podemos ter uma gama enorme de autoanticorpos. Tá? Então, assim, tem até um termo na reumatologia que é uma tempestade imunológica, o lúpus. Né? Então, dependendo do autoanticorpo que esse paciente produziu, nós vamos ter um quadro clínico. Né? Então, as principais manifestações do lúpus são pele, né? A parte cutânea, articular. Nós também podemos ter um quadro de anemia, leucócitos, que são as células brancas em menor número, plaquetas baixas, que também é uma célula, um componente do sangue. Nós podemos ter acometimento renal, acometimento neurológico em casos mais graves, acometimento pulmonar, cardíaco. Então, esses pacientes lúpicos, eles podem ter uma gama muito grande de sintomas. E nós temos desde o lúpus mais leve, aquele que só acomete a pele, ou só pele e articulação, até esses quadros muito graves em que a gente tem um acometimento de órgãos vitais, né? E dependendo dessa gama de sintomas, vai ser a nossa abordagem terapêutica. Né? Então, nos casos mais graves, uma terapêutica mais agressiva, doses mais altas de corticoide, por exemplo. Em um quadro mais leve, nós temos tempo. Então, nós podemos usar drogas com menor gama de efeitos colaterais, mais toleradas pelos pacientes. E quais são as medicações mais modernas que existem para o lúpus? Bom, o lúpus, ele é uma das doenças que não evoluiu muito na reumatologia, né? Mas, assim, nós temos um arsenal terapêutico bem grande, né? Principalmente, o corticoide, ele quase sempre é utilizado, né? A hidroxicloroquina, que é uma medicação muito utilizada e que muda a vida desses pacientes a longo prazo, principalmente, porque ele tem um fator protetor, né? Nós podemos usar os imunossupressores, como a azatioprina, o metotrexato, o micofenolato, em quadros mais graves, né, o micofenolato, a ciclofosfamida. Então, assim, a gente tem uma gama de medicações. Viviane, falando sobre o tratamento do lúpus, ele, assim como as outras doenças, é para a vida toda? Como funciona essa dinâmica? Sim, é mais uma doença crônica, né? Então, assim como o diabetes, a hipertensão, que as pessoas sabem que a partir do diagnóstico ela vai ter que tratar para a vida toda, os pacientes com lúpus
e com a maioria das doenças reumatológicas também. São doenças crônicas e que necessitam de um acompanhamento e do tratamento. O tratamento vai ser escolhido de acordo com os sintomas do paciente e em qual fase da doença ele está, né? Então, assim, numa fase ativa, com doença grave, nós vamos ter o arsenal já dos imunossupressores mais potentes. Numa fase moderada, num lúpus moderado, nós vamos usar os imunossupressores mais tranquilos. Sim. E tem aqueles quadros que é mais cutâneo, mais articular, em que a gente pode, às vezes, lançar mão só da hidroxicloroquina. Então, é uma doença muito heterogênea. Dificilmente a gente pega 2 pacientes com quadros semelhantes, assim, são quadros bem heterogêneos, e o tratamento vai depender muito do que o paciente mostra. E falando em hidroxicloroquina, como é que foi passar a pandemia tratando esses pacientes? Porque teve um momento que houve uma busca nas farmácias por outros motivos e os pacientes ficaram empenhados. Como foi passar por tudo isso? Foi difícil. A hidroxicloroquina sumiu do mercado, né? Tanto que vários pacientes ficaram sem medicação. E foi nesse momento, né, que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, junto com o Ministério da Saúde, enfim, eu não sei bem de onde partiu essa ordem, mas de que Sim. colocaram receita controlada para o uso da hidroxicloroquina, né? Então, durante a pandemia, de um certo momento para frente, o paciente precisava dar receita para comprar medicação. Isso porque realmente acabaram os estoques e isso prejudicou muitos pacientes, porque várias pessoas estavam com as suas doenças estabilizadas justamente pelo uso da medicação, né? Mas voltou ao normal. Hoje não se precisa mais de receita controlada e os pacientes têm acesso com facilidade. E falando em terapias, tratamentos, esses mais modernos geralmente têm um custo maior, um custo mais elevado. Como os pacientes conseguem esses tratamentos? Os convênios têm cobertura para isso? Existe alguma dinâmica do SUS onde eles consigam buscar? Pois bem, realmente são medicações de muito alto custo, né? E ainda mais você pensando que é um tratamento sem data para parar, né? É um tratamento a longo prazo. Mas os pacientes da reumatologia, eles conseguem essas medicações tanto através do SUS quanto através dos planos de saúde. Basta que o paciente ele tenha o acompanhamento reumatológico, que ele tenha o diagnóstico bem estabelecido e que ele tenha passado pelas etapas de tratamento, né? Então, usando mais uma vez a artrite reumatoide como exemplo, que é a nossa doença inflamatória mais prevalente, o paciente que passou por aquelas medicações iniciais, as drogas modificadoras de doenças e que não responderam a esse tratamento, eles são elegíveis para usar o imunobiológico. Então, nós temos, na verdade, que fazer o processo, né? O processo administrativo, não é judicial, e o paciente pode entrar tanto no serviço público, né, no SUS, quanto no seu plano de saúde e ter acesso a essas medicações. E tem funcionado bem? Muito bem. Tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Os pacientes conseguem fazer o tratamento e eu, assim, vejo que é uma característica de tratamento de uma doença que, às vezes, outras especialidades não conseguem, não têm acesso à via judicial. Para nós, funciona muito bem. Isso muda a vida do paciente? Com certeza, muda a vida do paciente. Ainda mais nesses casos, como eu citei anteriormente, de pessoas com diagnóstico precoce, com tratamento adequado no tempo certo, a pessoa consegue se manter produtiva. Exatamente, a pessoa pode ter uma qualidade de vida normal. Falando nessa mudança de vida, a Marco Investimentos gostaria de saber qual foi um caso marcante na sua trajetória, num paciente que chegou muito mal e hoje em dia está bem. Eu tenho um caso assim que eu fico muito feliz quando ele vai no consultório. Eu trato ele já há uns 10 anos. É um senhor de mais de 80 anos que tem espondilite anquilosante. E traz uma deformidade gigantesca, né? Sim, ele tem prótese nos 2 quadris, ele tem próteses articulares nos 2 ombros, nos 2 quadris. E quando ele chegou para mim, ele tinha uma doença ativa e uma doença que começou lá
na juventude, né? Conversando com ele, tentando lembrar, tentando puxar, ele tem sintomas que remontam lá aos 18 anos, aos 17 anos de idade. Uma vida inteira Uma de vida dor. inteira usando anti-inflamatório, corticoide, e quando ele chegou para mim, ele já usava as drogas modificadoras de doenças, né, que são metotrexato, sulfasalazina, ele usava algumas medicações assim, mas ele ainda tinha muita atividade de doença. E nós iniciamos o imunobiológico, ele está com o mesmo imunobiológico há mais de 10 anos. E outro dia ele estava me contando que ele gosta de acampar e ele foi para a beira do rio, ele acampou, ele dorme no chão, ele levanta da barraquinha dele de manhã e fica muito feliz. E eu disse para ele, eu acho que eu não tenho condições de dormir numa barraca e acordar bem de manhã. Então, esse tipo de relato é gratificante, né? Então, você vê que mesmo numa doença tardia, um diagnóstico mais tardio, um tratamento mais tardio, a gente ainda pode devolver muito do que o paciente perdeu ou das dificuldades que ele tem. Há esperança para quem tem esses casos. Sim, com certeza. Importante buscar o auxílio médico. Sim, o mais importante aí é o auxílio médico. E o Dr. Jefferson pediu para ele perguntar uma coisa que ele escuta muito no consultório. Os pacientes reclamando que nesse período de frio pioram as dores e que tem artrose, artrite mais acentuadas. Isso é verdade? Então, o frio, ele não piora as doenças reumáticas, ele não desencadeia a doença reumatológica, tá? O que a gente acredita que aconteça no frio é que a sensibilidade à dor no frio é maior, né? O paciente sente mais dor, né? E, além disso, a gente tem o hábito de se contrair, contratura muscular, então, às vezes, o paciente ele já tem um quadro doloroso e o frio vem para piorar essa dor, mas não tem uma associação. O frio, ele não desencadeia a doença reumatológica autoimune. Excelente. Uma outra consulta comum na reumatologia também são as senhoras com osteoporose, né? Como é que é feita essa avaliação da osteoporose? A partir de que idade as mulheres têm que se preocupar? Nos explica mais sobre a osteoporose para as nossas telespectadores poderem se cuidar. Tá, a osteoporose, ela é uma doença que acomete principalmente mulheres na pós-menopausa, né? Pode acometer outros, pode acometer homens, pessoas mais jovens, mas ela é característica da mulher na pós-menopausa. O que acontece? Nós temos um tempo da nossa vida para criar a nossa massa óssea, que é em torno lá até os 20 anos de idade. Após esse período, nós praticamente mantemos a nossa massa óssea de acordo com os hábitos que a gente tem, né? Então, assim, se a pessoa teve uma restrição alimentar na infância, ou se tem alguma doença desabsortiva, ou se usou alguma medicação que atrapalhou essa absorção do cálcio, né, nessas idades mais precoces, pode ter um quadro mais precoce. Mas o que mais acontece é que a pessoa chega até a menopausa, tá bem? E quando cai os níveis de estrógeno, acelera essa perda de cálcio dos ossos, né? E aí vai depender muito do banco de ossos, de cálcio que você tem, do quanto você conseguiu acumular de cálcio nos seus ossos, né? Então, aquela pessoa que atingiu aquele pico de massa óssea mais baixo, ela vai evoluir mais rápido para uma osteoporose. E, ao contrário, também é verdade. Além disso, nós temos alguns fatores de risco para as mulheres evoluírem para a osteoporose mais rápido, né? Então, assim, principalmente mulheres brancas, muito magras, assim, pessoas com uma massa óssea muscular pequena, tabagistas, né? Pessoas que usaram algumas medicações que aceleram a perda do cálcio, como, por exemplo, o corticoide, que a gente falou, né? Dos efeitos colaterais do corticoide. Tem mais risco, né? Então, o ideal é que a pessoa ela tenha uma boa ingesta de cálcio, não só nessa idade inicial até os 20 anos, mas durante toda a vida. E a prática do exercício físico, né? Que eu acabei não falando muito hoje durante o dia, mas que, assim, hoje em dia, qualquer médico, em qualquer consultório vai te dizer, faça atividade física, porque isso vai mudar a tua doença, vai ajudar de alguma forma, vai melhorar o teu quadro. E na osteoporose também. A atividade física, né, o estresse que a atividade física ele impõe ao osso, faz com que ele retenha mais cálcio e isso ajuda na calcificação do osso e na
melhora da osteoporose. A orientação de atividade física tem sido recorrente, quase Nossos todos, programas, né? Todos os programas sempre recebemos Exato. essa orientação, mas alguns pacientes reumatológicos têm medo de praticar atividade física, têm uma crença de que aquela articulação, por ter algum comprometimento, seria mais frágil. Como funciona para fazer essa conscientização num paciente que já está um pouco assustado com a sua doença? Às vezes eu fico até um pouco constrangida com os pacientes, porque às vezes eu começo a perceber que eu estou repetitiva, né? Todas as consultas, a mesma história, a mesma conversa. Mas é real, tá? A atividade física muda a vida do paciente. Raramente a gente pede para o paciente parar de fazer atividade física. Normalmente, quando ele está na fase aguda da doença, no início do quadro, quando ele chega para o tratamento, mas assim que você consegue tirar ele daquele momento agudo, daquela dor, né, que realmente a dor é intensa. Às vezes o paciente ele chega em cadeira de rodas, ele, né, levanta da cama com auxílio dos familiares. Então, a partir do momento que você consegue tirar ele daquele quadro agudo e que você consegue começar a devolver para ele a qualidade de vida, ele tem que voltar a fazer atividade física, tá? A artrite reumatoide, por exemplo, que é a nossa doença mais falada hoje, ela, ao ter um processo inflamatório numa articulação, vamos colocar o joelho, por exemplo, né? Então, ao ter o processo inflamatório no joelho, você tende a poupar aquela articulação. Ao poupar aquela articulação, você hipotrofia os seus músculos, né? Então, você percebe, às vezes você tem um joelho mais acometido que o outro, você vê que a coxa de um lado é completamente diferente do outro lado. Há um consumo da massa muscular, né? Então você faz uma hipotrofia muscular. E para você ter uma articulação saudável, você precisa ter um músculo saudável, você precisa ter um tendão saudável. Então, assim, o que ajuda você a ter a força na articulação é o músculo, é o que sustenta a tua articulação, é o músculo. Então, quando você tem um quadro de artrite reumatoide, por exemplo, você tem um consumo muscular rápido, né, pela inatividade da articulação. Então, é muito importante que o paciente, quando ele consegue recuperar aquela articulação, quando ele consegue melhorar da dor, que ele faça atividade física para recuperar a função da articulação. Isso eu estou falando na artrite reumatoide, mas isso é nas espondiloartrites, no lúpus, nas outras doenças, isso vai melhorar. Um outro fator importante sobre o exercício físico é que uma das causas de morte nos pacientes reumatológicos, a principal causa de morte, de óbito nos pacientes reumatológicos é a doença coronariana. São os eventos cardíacos, os eventos que a gente pode evitar também, ou pode diminuir a chance fazendo atividade física. Então, uma alimentação correta, uma atividade física bem feita, pode prolongar a vida desse paciente, né? E aí, reduzir complicações, complicação, além de otimizar o tratamento reumatológico. Exatamente. Então, atividade física e alimentação essencial para manter uma boa qualidade de vida. Excelente. Viviane, muito obrigado. Foi uma honra. Acho que abordamos diversos assuntos. Temos temas para ficar dias conversando aqui. Mas para aquele nosso público, para aquela pessoa que se identificou, tem histórico na família, sentiu algum desses sintomas, como faz para lhe encontrar, para agendar uma consulta? Certo. O meu consultório é na Clínica Isaacson, né, que fica na Anchieta, na Rua Anchieta, 2675, aqui em Pelotas. E o telefone de contato, 3222-2030. Excelente. Henrique. Foi um prazer aqui hoje, ainda mais com a minha esposa. Hoje tive o prazer de entrevistar a minha esposa. Eu vou ter que marcar uma consulta lá. Eu tô ficando preocupado com esse podcast. A gente está achando muita doença para nós. Eu não sei se eu chego até o ano que vem. Aqui. Acho que chegamos, sim. Viviane, deixa uma mensagem para aqueles pacientes que têm um diagnóstico na família ou receberam um diagnóstico. Qual uma mensagem para que conduza e que levem eles a ter esperança no momento que às vezes é assustador receber o diagnóstico de uma doença crônica? Realmente, assim, é impactante, né? Ninguém gosta de ter um diagnóstico de uma doença crônica, né? De você saber que você tem aquele diagnóstico e que você vai ter que conviver com isso o resto da vida. Porém, atualmente, nós temos um arsenal terapêutico para esses pacientes. A gente consegue recuperar a maioria deles, nós conseguimos fazer a pessoa voltar para as suas atividades, seja
domésticas, seja profissionais, né? O autocuidado, né? Que é uma coisa que às vezes os pacientes perdem e isso diminui muito a autoestima. Então, a mensagem que existe é: procure um reumatologista, ou se você não tiver acesso a um reumatologista, que é uma especialidade ainda com poucos profissionais, procure o seu clínico de confiança, faça uma primeira avaliação. Se você realmente tiver um quadro sugestivo, aí sim vá ao reumatologista, ou então vá direto, né, no caso de quem tem essa acessibilidade, para fazer um diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Tá? Excelente. Bem, pessoal, por hoje era isso. Nos voltamos na próxima terça-feira, sempre às 19 horas. Nos sigam em todas as mídias e lembrando novamente, além de nos seguirem nas mídias, curtam os nossos vídeos, compartilhem e estamos tanto no Instagram, Facebook e principalmente nos sigam no YouTube também. Um abração, pessoal, nos vemos todas as terças-feiras. Boa noite. Boa noite. Obrigada.